Glória a Deus. E nós temos uma lição interessante hoje sobre gratidão, que é o final desse texto de Esther, uma história linda. Mas nós tivemos algumas lições interessantes e semana passada nós aprendemos uma coisa, que apesar de todas as promessas de Deus, apesar de todas as dádivas, apesar do sucesso que Deus nos dá, apesar de Ele dizer, eu te dou isso, eu te dou aquilo, vou te dar vitória, é sempre bom pensar que Deus não vai deixar isso cair do céu numa bandeja para você receber de mãos abanando. As coisas que o Senhor nos dá também são necessárias serem conquistadas. Deus deu a terra prometida, a terra é tua, mana leite e mel, e tudo que você está aí, todo lugar onde você botar a planta do pé, eu vou te abençoar, eu vou te dar. Mas você teve que conquistar. Israel teve que entrar lá com espada, destruir os gigantes, derrubar os muros, acabar com tudo e arrasar com todas as cidades, para depois dizer assim, o Senhor me deu. Mas o Senhor me deu aquilo que eu fui capaz de conquistar. E quando nós olhamos para o texto de Esther, e nós é interessante, porque o Senhor disse assim, eu vou te entregar os inimigos nas tuas mãos. Aí a Esther disse assim, então muda o decreto, faz alguma coisa. Não pode mudar o decreto. O decreto está feito. A guerra vai ter os agagitas vão entrar com toda a força para destruir todos os judeus. O que eu posso fazer é um outro decreto. Os judeus vão também lutar com toda a força para destruí-los. Cria-se uma guerra. O Senhor vai dar vitória? O Senhor vai dar livramento? Vai. Mas você tem que lutar. Assim é na nossa vida espiritual, assim é na nossa carreira cristã. Todos os passos da nossa vida, tudo que o Senhor nos promete, tudo que o Senhor nos dá, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as adversidades, todas elas precisam ser conquistadas. A Bíblia diz assim que o reino de Deus é conquistado à força. Então, quando nós olhamos para o texto de hoje, nós encontramos que o povo de Deus realmente lutou e venceu, como o Senhor prometeu. Mas a guerra aconteceu, porque no dia 14, no dia 13 de Adar, quando todos os inimigos dos judeus se voltaram com toda a força para destruí-los, o Senhor fez exatamente o contrário. Porque Deus tem a capacidade de inverter as coisas, de fazer do jeito dele. Aquilo que era, ele já mudou a maldição de Amã e jogou a bênção para Mordecai, e a maldição voltou para Amã. Amã queria amaldiçoar Mordecai, enforcar e destruir e acabar, mas o que aconteceu? Ele foi que foi destruído, ele foi que foi enforcado, e o seu povo foi que foi destruído, e os seus 10 filhos, apesar de terem sido mortos na espada, a rainha Esther disse assim, sabe uma coisa? É bom que o povo veja esse povo morto, é bom que o povo presencie que Deus nos deu essa vitória. Pediu para pendurar numa forca os 10. Para todo mundo passar na cidade e ver os 10 filhos dele pendurados numa forca. Para você entender uma coisa, que o Senhor diz assim, por um caminho te perseguirão, mas por 7 caminhos fugirão. O Senhor sempre garante que o seu povo tenha vitória. Agora, como que o Senhor teve essa vitória? Os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam mal. E ninguém podia resistir-lhes. Ninguém podia resistir-lhes. Porque a inspiração deles, porque a disposição deles. O primeiro momento, veja como a coisa é muito assim, espiritual mesmo. O judeu está lá, caladinho, diz assim, no dia 13 de Adar, todos os judeus vão morrer. Coitado. Mas de repente o decreto do rei, não, vocês podem lutar também, vocês podem matar no lugar, vocês podem reverter isso. Então agora eu tenho força para lutar? Ninguém questionou assim, mas eu não sei lutar, eu não sou adestrado como os outros. Não tem nada disso não. Aquela força de persuasão, de convencimento, o Senhor está do nosso lado e nós vamos vencer. E como o Senhor fez tantas guerras difíceis serem superadas pelo povo de Deus, né? Quando o inimigo dizia assim, olha, nós perdemos para os judeus, porque os judeus o Deus deles é das montanhas, e lá nas montanhas eles são mais fortes, então agora nós vamos botar os carros e vamos lutar na terra plana. Aí o Senhor diz, não, vocês estão enganados. O Deus de Israel é Deus na montanha, é Deus na terra plana, no vale, onde quer que seja, dentro d'água, fora d'água, em qualquer lugar. Ele é o Deus da guerra, é o Deus que vence, não tem quem possa com ele. E ele aterrorizou os inimigos.
Eles já iam derrotados, porque o medo, irmãos, é uma coisa que já provoca a derrota. Você pode ter até mais forte, mas o medo já é uma derrota imediata. Vocês se lembram quando os leprosos estavam do lado de fora da Samaria? Quando os sírios haviam atacado a cidade? E a cidade estava lá morrendo de fome e sede, porque não tinha mais nada. Eles estavam comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, e tinha uma mulher que comeu até o próprio filho, e aquela situação todinha, quando de repente houve um milagre lá do lado de fora da terra. Os leprosos que estavam lá diziam: nós vamos morrer de qualquer jeito, então vamos morrer lá no terreno do inimigo. Vamos comer o que tiver, que se der comida para a gente morre com a barriga cheia. Mas vamos morrer, já somos leprosos mesmo, nós estamos mortos. Mas quando chegaram lá, a Bíblia diz que o acampamento estava completamente vazio. Tinha comida e despojos e riquezas em tudo quanto é lugar. Todos os sírios tinham corrido desesperados, porque o Senhor fez barulho no céu e aterrorizou a todos eles. Eles pensavam que vinha um exército gigantesco atrás deles e foram embora. O Senhor tem esse poder. O Senhor tem o poder de fazer com que os inimigos não tenham condições de prevalecer contra o povo de Deus. E todos aí, além de todo esse terror, todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam o judeu. Então, o judeu agora não estava mais sozinho não. Quem era da corte, quem era do poder, estava todo mundo do lado do judeu. Sem contar que nós vimos semana passada, que alguns outros estrangeiros diziam: eu quero ser judeu também. Eu agora sou judeu, Deus me livre de não ser judeu. E se tornaram prosélitos dentro do judaísmo, porque estavam também impactados e aterrorizados com o poder que Deus tinha colocado sobre Mordecai. Porque era um sujeito condenado à forca num dia, e no outro dia era o primeiro-ministro da nação. Aliás, das 127 províncias. Sabe? E de vez em quando eu fico pensando como Deus é poderoso. O José estava numa masmorra, numa cadeia, e de repente ele saiu pensando que ia ouvir algumas palavras do rei, e quando ele mal chegou, já era o número 2 de todo o Egito, já era a autoridade maior, já era o governador de todo aquele império. Como o Senhor faz isso? Mordecai estava no dia da forca, era o dia da sua forca. Hoje, Mordecai morre. Quando o homem entra lá dentro para dizer assim: me dê a cabeça de Mordecai, o rei diz: não, pegue o Mordecai, bote no cavalo, honre ele na cidade toda, grite o nome dele, o rei quer honrar esse homem, faça, e aí faz todas as honras, e no final do dia, enforca o seu inimigo na forca que tinha sido preparado para ele. E aí, o inimigo era o primeiro-ministro, e Mordecai assume o lugar dele, toma a casa dele, acaba com os filhos dele. Tudo que Deus faz com que os inimigos sejam derrotados, sem que nós precisemos necessariamente lutar. Não foi assim com Gideão? O que Gideão fez no dia daquela guerra? Com 300 cântaros de barro na mão, 300 buzinas e 300 tochas. Não tinha a menor condição de 300 homens desarmados vencer um exército com centenas de milhares de pessoas. Mas o Senhor deu uma ordem para ele: não se mexam, apenas quebre o cântaro, toque a buzina, levante a tocha, e fique todo mundo paradinho no lugar, no mesmo lugarzinho que vocês estão, e assistam, de camarote aqui na minha expressão, assistam que o Senhor é quem vai pelejar por vós. É o Senhor quem vai dar, a guerra não é sua, é dele. Então, quando essas coisas acontecem, de vez em quando, irmão, nós passamos algumas adversidades, são tremendas, são terríveis, nós nos angustiamos, nos afligimos: Senhor, meu Deus, o que vai ser de mim? Às vezes as guerras estão lá dentro do nosso coração, às vezes estão dentro do nosso contexto, do nosso redor, da nossa casa, mas o Senhor garante uma coisa: Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que dá vitória. E o povo só precisou se render, porque o povo agora temia Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama crescia por todas as províncias do rei, e ele ia se tornando cada vez mais poderoso. Todos os seus irmãos o amavam e estavam empenhados, e então não houve quem pudesse resistir, porque só na cidadela de Suzã, que era, vamos dizer assim,
o centro do poder, uma cidadezinha pequena, com poucos habitantes. Só nessa cidadela os judeus mataram 500 pessoas num dia e 300 no outro. Quando o rei soube, logo no primeiro saldo de guerra que o rei recebeu, e disse para a rainha: só aqui na cidadela de Suzã já mataram 500 hoje. O que eles não teriam feito em todo o império, em todas as 127 províncias? Depois nós vamos descobrir que foram mortos milhares e milhares de pessoas naquele mesmo dia, porque o Senhor Deus deu força, poder e vitória ao povo dele. Deus faz com que a alegria, ou que o pranto se transforme em alegria, em riso, que o luto se transforme em festa. É isso que o Senhor faz. Ele tira as maiores aflições da nossa vida e coloca-nos debaixo da sua proteção. Então, destruíram os judeus, os 10 filhos de Ramã, destruíram os valentes, os inimigos, e o rei disse que se publicasse tudo que Esté quisesse, porque Esté, nesse contexto aqui, está dirigindo, porque é o rei. Você já viu, né? Às vezes eu faço numa tom de brincadeira que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, e leva a cabeça para onde quer, né? Então, o rei está perguntando para ela: me fala, minha rainha, me diga o que você quer, fala o que você quer. Eu quero que pendure a cabeça deles, tudo, agora, depressa, e pendura a cabeça deles. Eu quero que faça isso, tudo que ela quiser, porque o Senhor deu a ela esta graça. Tem gente que tem a graça de guerra, de força, e outros têm a graça do carisma. Você, por exemplo, já imaginou o que o Salmo 8 diz sobre uma criança de colo? Ele diz que uma criança de colo, um bebê que mama, tem mais força do que um valente, e destrói um valente, e faz o valente se desarmar. E você não tem noção de quantos valentes já foram capazes de largar suas armas por causa de o choro de um bebê. Quando eu era ainda adolescente, eu vi um filme indígena, onde um valente índio se refugiou numa selva e ninguém conseguia detê-lo. Ele resolveu se rebelar contra o mundo todo e botaram caça atrás de tudo que pudesse, mas ele era muito valente. E numa dessas suas fugas, ele se apaixonou e se recolheu lá no interior e fez uma coisa que índio não fazia: plantar uma roça. E a sua mulher ficou grávida e deu à luz, estava prestes a dar à luz um bebê. Quando os homens o encontraram, ele saiu furiosamente para defender e começou com toda aquela força, destruindo, e a mulher sozinha dando à luz do bebê. E quando ele escutou o choro do bebê, ele se rendeu. Porque ele dizia assim: eu não vou morrer sem ver o meu filho, então eu estou aqui, estou entregue. Mas quando as pessoas que estavam atacando, os guardas que estavam atacando, também escutaram o choro do bebê, eles também se renderam. E disseram: não, deixa para lá. Você mudou de vida. Cuida do seu bebê, cuida da sua casa, cuida da sua roça. Está tudo resolvido. Nós vamos voltar para casa. Um bebê tem muita força. Quando o Senhor disse assim, que é o choro de uma criança, esse choro desse bebê que amamenta, que pode calar e que pode parar a força de um valente. Deus faz o que Ele quer, gente. O que você imaginar que Deus pode fazer. Que criou os céus e a terra no estalar dos dedos. Não há nada que Ele não possa deter. Ele é o Deus dos deuses. E nós só precisamos confiar nele. Porque às vezes nós colocamos a mão na cabeça e diz assim: de onde vai sair essa condição? De onde vai sair essa solução? Não existe essa solução. O que eu vou fazer da minha vida? E às vezes o Senhor está dizendo para você: larga de ser bobo. Eu posso usar um bebê de colo que ainda mama para resolver tudo isso aí para você, vencer a guerra todinha para você, sem que você tenha que fazer absolutamente nada. E o judeu está aqui. Teve que lutar, sim, porque conquista é importante, mas lutou com o poder da vitória nas suas mãos, dada pelo próprio Deus. Agora resta uma coisa: quando o Senhor concede essas vitórias,
E o texto de Esté termina com essa comemoração. É uma coisa que de vez em quando eu faço lembrar que nós temos abandonado isso de certa forma. Essa questão de ser grato a Deus, de dizer: Senhor, eu estou aqui e eu agradeço porque o Senhor me visitou e me ajudou e me curou e me sarou, me resgatou. Nós não agradecemos mais a Deus pela salvação, nós não agradecemos a Deus mais pelo perdão. E nós assim entramos e nos acostumamos com a vida cômoda do Evangelho. Está tranquilo, estou sentado aqui ouvindo, levando, visito um aqui, outro faço ali, está tudo tranquilo. Mas eu não estou atentando para o valor que custou a minha alma e que o Senhor pagou por ela, e que o Senhor me deu, além disso, tantas outras dádivas e tantas outras coisas. Mas proporcionalmente, irmãos, quando eu me lembro, por exemplo, daquela história dos 10 leprosos, que Jesus curou os 10 e apenas um voltou para agradecer, eu acho que proporcionalmente é mais ou menos isso aí. De cada 10 pessoas muito abençoadas, uma talvez agradeça. Mas eu acho que hoje está até mais, que acho que de cada 100, quem sabe até de cada 1000, né? O Senhor abençoa tanta gente, mas são poucas as pessoas que vão dizer assim: obrigado, Senhor. E tem coisas que eu me lembro de que aqui, quando eu era criança ainda, uma criança caiu no Poço das Ariranhas, ali no zoológico. Alguns irmãos que moram aqui desde então devem se lembrar disso. E quando caiu, um soldado saltou dentro do Poço das Ariranhas e arrancou a criança de lá de dentro. Entretanto, as ariranhas o morderam 100 e tantas vezes e ele morreu. Quando essa criança fez 18 anos, eu me lembro que alguém fez alguma lembrança disso, alguma comemoração disso. E aí então foi interrogada a família daquele valente bombeiro, soldado que salvou a vida da criança. E, naturalmente, eles tiveram que dizer uma coisa que a gente nunca esperava. Nunca ninguém daquela família foi lá compartilhar com a outra família que perdeu o homem da família, o pai de família, para dizer assim: obrigado, seu marido, seu pai morreu pelo nosso filho. Nunca ninguém fez isso. Naquele dia, a família deu essa entrevista dizendo isso. De vez em quando a gente vê coisas assim acontecer. Essa semana, por exemplo, na Tailândia, um outro bombeiro morreu para levar oxigênio para um grupo de garotos na caverna, e ele foi lá e conseguiu levar o oxigênio, mas ele morreu sem oxigênio. Vamos ver daqui a 18 anos, 20 anos, se alguém vai se lembrar que ele existe. Eu estou mencionando essas coisas que são tão práticas, que são tão vivenciadas no nosso dia, para nos lembrar uma coisa: quantas coisas o Senhor nos fez, quantas bênçãos o Senhor nos deu, quantos milagres o Senhor operou na nossa vida, quantas coisas físicas, espirituais, materiais o Senhor nos deu, e nós não somos capazes de gestos de gratidão. Li uma história de um garoto que, à beira do mar, num dia que estava numa tempestade muito forte e um barco estava naufragando a uns quilômetros da praia. E eles não conseguiam sair e estavam morrendo, o barco afundando e as pessoas morrendo. E um garoto forte, nadador, competente, conseguiu ir lá naquele barco e trazer uma pessoa amarrado consigo. Voltou, trouxe uma segunda pessoa e disse essa reportagem que esse garoto, esse rapaz, esse homem, sei lá, conseguiu ir 17 vezes lá e salvar 17 pessoas. E, obviamente, nesse final das 17 vezes, ele também já estava destruído. Foi hospitalizado, já havia tomado água era salgada, passou alguns dias internado na UTI, tal, etc, etc. Mas depois ele acordou e foi ovacionado e visitado e aplaudido
e repórteres bateram, e gente dizendo, você é um herói. E semana passou, outra semana passou, você é um herói. Como você se sente? Ele falou, não sei. Quem são essas pessoas que eu salvei? Eu não vi nenhuma delas. Ninguém veio aqui? O povo de Israel aqui, por decreto e por atitude da rainha e de Mordecai e da atitude deles mesmos, disseram, de agora em diante, todos os anos, no dia 14 e no dia 15 de Adar, nós vamos festejar o nosso Deus, vamos comemorar, vamos fazer banquete, vamos doar banquete uns para os outros, vamos fazer dádivas aos pobres, vamos cultuar e celebrar o nosso Deus, porque esse foi o dia que o Senhor transformou o nosso luto em festa, nosso pranto em alegria, e o Senhor transformou nossa ruína em felicidade. O Senhor nos deu isso, e Ele é digno de toda a gratidão da nossa parte. E eu penso aqui, para aplicar o final desse texto, e o final de tudo isso na nossa vida, que nós vivenciamos coisas tão parecidas como essa história dos contemporâneos da rainha Esther. Porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o Salmo 46, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal horrível. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um cântico novo na minha boca. Todo mundo reconhece isso e glorifica a Deus e diz assim, o Senhor é bom com essas pessoas, fez muita coisa. Nós precisamos aprender o caminho da gratidão. Nós precisamos aprender. Nós temos que aprender com o samaritano, o ex-leproso, que voltou dando glória a Deus em alta voz. Nós temos que aprender com os contemporâneos de Esther e de Mordecai, que colocaram, celebraram e decretaram a celebração ao Senhor. Nós temos que aprender, como muitos outros servos de Deus, comemoraram e agradeceram a Deus pelas vitórias alcançadas. Porque com certeza o Senhor nos deu vitórias também em nossas vidas, em nossas casas, em nossa história, destruiu nossos adversários, destruiu as coisas que estavam atrapalhando o nosso crescimento. E então, que esses dias sejam lembrados e comemorados por ações de graça após geração, geração após geração, com as nossas famílias, as províncias, em todas as cidades, e que jamais seja esquecido essa memória, que nunca se extinga sobre os nossos descendentes, que nós contemos isso uns aos outros, que nós falemos isso. O Senhor nos abençoou, nos livrou, nos perdoou, nos alcançou, nos deu Jesus por nós aqui na nossa atual conjuntura. Nós não podemos parar de agradecer, porque em todos aqueles lugares, isso foi feito para a glória de Deus. E o Senhor então fez com que esse Mordecai, judeu, fosse um homem aclamado, grande para com os judeus, estimado pelos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo durante todo o trabalho da sua vida, porque apesar de ter crescido, apesar de ter prosperado, apesar de ter se tornado grande, continuou lutando pelo bem-estar do seu povo e não se envaideceu e não se ensoberbeceu. Parece que essas histórias não se repetem mais. Quando elas acontecem de alguém, como diz um velho ditado que diz aí, quando o cara sobe numa gilete, já começa a olhar de cima para baixo assim, já se achando. Os outros já não valem mais nada. Olha aqui um exemplo bom. Alguém como José, que saiu da prisão e se tornou governador, mas não se tornou soberbo. Alguém como Mordecai, que se livrou da forca e se tornou grande em toda a sua terra, mas não se tornou soberbo. Sempre humilde, porque a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Que o Senhor Deus nos dê essas lições, que nós pratiquemos estas coisas, que nós saibamos sempre que o Senhor intervém por nós, que o Senhor nos muda a nossa história, que o Senhor é capaz de mudar o curso da vida a nosso favor, que o Senhor é capaz de mudar a nação, o governo, tudo que Ele quiser mexer a nosso favor. Mas nós precisamos aprender
a ser gratos. Porque é na gratidão a única coisa que nós temos para dizer ao nosso Deus. Porque eu não posso pagar. Se eu disser assim, Senhor, o que eu vou pagar pela minha salvação? Dinheiro não adianta, porque o Senhor tem mais do que nós. Ouro, prata, bens e tal. A vida, eu dou minha vida. Tudo bem, eu vou aceitar a sua vida, mas sua vida também não vale a minha. Porque a sua vida não é boa igual a minha. Você não é santo igual eu. Você não renunciou à glória celestial como eu renunciei. Então, a vida... Então, vou fazer uma coisa. Você só precisa fazer uma coisa. Agradeça. Louve. Exalte. Reconheça que o Senhor é santo, eterno, misericordioso e que não há como Ele um igual. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Que Deus nos enche da sua graça.